Robespierre amou demais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Guilhotina.info. O meu nome é Luís, estou aqui acompanhado pelo Pedro. Este é o nosso primeiro episódio e vamos tentar fazer aqui uns podcasts sobre história, ligado à história do Estado Novo, das guerras da independência. E vamos começar hoje a falar sobre fazer uma introdução, não é assim, ó Pedro? Não sei se queres desenvolver mais a ideia. Sim, hoje será uma pequena introdução aos eventos que levam às guerras da independência de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, desculpem, que terão um impacto profundo naquilo que é a história de Portugal e naquilo que se comemora este ano, que é os 50 anos do 25 de Abril. E faremos, portanto, aqui uma caracterização, uma apresentação daquilo que é o Estado Novo e as suas guerras, e depois o que é a revolta de 74, aquilo que depois é o período, se calhar, mais interessante desta história toda, que é o PREC e o Verão Quente, e depois o seu mais ou menos trágico desfecho, que é o 25 de novembro de 1975. Sim. Trágico para alguns, não é? Tipo, alguns elementos do PS já vieram dizer esta semana que aquilo faz parte, não é? É um dia da liberdade, como qualquer outro. Mas pronto, passando à frente. Ao menos ficamos com uma definição que ele afinal existiu, porque até agora o 25 de novembro é uma espécie do 25 de novembro de Schrödinger. Ao mesmo tempo salvou o país do comunismo e nunca existiu. Portanto, ao menos chegamos com uma definição que há gente, e quem é que é essa gente que apoia este golpe contra a liberdade e a possível revolução que esteve perto de acontecer entre 74 e 75. Ok. Bem, é só para avisar quem nos está a ouvir que nós não somos historiadores, somos apenas aficionados. Gostamos muito desta parte da história de Portugal e das as lutas da independência em África. E pronto, qualquer coisa, nós vamos falar a partir das nossas leituras, o que nós ouvimos, o que nós vimos através de comentários vários. E pronto, vamos tentar fazer o nosso melhor. Por isso, qualquer coisa, qualquer erro, a culpa vai ser do Pedro, ok? Exato. Ou das fontes. O problema é as fontes. Okay. É das fontes, sim, das fontes. Mas pronto, não vamos tentar, não entramos lutar contra este revisionismo histórico que existe hoje em dia e vamos tentar ser o mais factuais possível. E pronto, não sei por onde é que queres começar, ou Pedro, se calhar começamos fazer um retrato geral do que eram as vidas nas ex-colónias portuguesas. Sim, acho que é um bom ponto. Acho que é um bom ponto. Portanto, quando falamos de colónias portuguesas, falamos das colónias portuguesas em África, portanto, assim de norte para sul, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Depois temos ainda, porque também terão aqui algum impacto no meio desta história toda, as 3 cidades na Índia, Goa, Damão e Diu, Macau, que acaba por ser aqui só relevante para um dos personagens de quem iremos falar, o General Costa Gomes, e Timor-Leste. Não nos vamos focar tanto nas colónias da Ásia, porque não tem exatamente o mesmo impacto na história nem no desenrolar dos acontecimentos. Portanto, iremos fixar-nos essencialmente naquilo que são as 3 grandes colónias em África, porque é nestas que se desenvolvem as guerras e mais ou menos portanto, são um espelho do subdesenvolvimento que Portugal tem em relação à Europa. As próprias colónias são um espelho do subdesenvolvimento das colónias portuguesas em relação às outras colónias das outras potências europeias. São fixadas, centradas
em poucas cidades, um bocado como Portugal. Na altura, basicamente, é Lisboa, Porto e Coimbra. O resto são cidades muito pequenas, zonas de campo, com uma grande quantidade de população a viver da agricultura de sobrevivência ou de subsistência, principalmente a norte do Tejo, a sul do Tejo. Este trabalho é ainda pior, mais quase numa espécie de feudalismo. Mas Guiné-Bissau, de todas, é a mais subdesenvolvida. Tem a capital, Bissau, onde estão cerca de 2.000 colonos brancos. De todas é que tem menor população branca, europeia, assimilada, também já veremos o que isso é. E basicamente é um bocado aquele, como se costuma dizer na gíria, onde Judas perdeu as botas, que não interessa propriamente muito, nem propriamente o Estado sabe muito bem o que fazer com elas. Há boatos que, inclusivamente, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal pensou ou equacionou vender a Guiné-Bissau a quem quisesse comprar o território da Guiné-Bissau, não tendo existido nenhum interesse, porque também comprar pântanos e selva não estava no interesse de ninguém, propriamente. Depois temos Moçambique, um país enorme, mas cujo desenvolvimento está todo centrado em Maputo, dada a sua proximidade com a África do Sul. Depois também a cidade da Beira, mais ou menos a meio do país, uma cidade portuária com ligação ferroviária àquilo que na altura é Rodésia, um estado profundamente racista e talvez uma das piores bolhas na história da humanidade. E depois cá em cima no Ampula, onde há algum desenvolvimento, mas essencialmente são as duas cidades, tanto aquilo que será a capital, Maputo, e a Beira. Depois Angola, onde aí sim há algum desenvolvimento, também é, de todas as colónias é a colónia mais rica, é a colónia onde há petróleo, onde há diamantes, onde há grande produção de algodão. E esta sim tem mais cidades, mas também não é assim nada do outro mundo, tudo muito mais no litoral ou perto do litoral, e depois a grande zona interior, já perto das fronteiras com tanto a norte com na altura o Congo, que se está a independentizar da Bélgica, que será depois o Zaire, que é uma zona de montanha e de floresta, e depois as fronteiras a leste também com o Congo, mas também com a Zâmbia, que são zonas essencialmente de planalto e de savana, mas depois com as cidades mais junto à costa, cidades como Luanda, como Lobito, e outras, onde aí sim existe uma grande população branca europeia, tal como no sul de Moçambique. Portanto, estamos aqui a falar de países profundamente desiguais, onde há uma parte da população que vive nas cidades. Depois temos as grandes fazendas e os grandes entrepostos comerciais ou as grandes empresas portuguesas e consórcios internacionais, aquilo que ainda hoje conhecemos como as PPPs, as parcerias público-privadas. E depois temos toda a população africana que vive no mato, em condições não nada de espetacular. Vivem de agricultura de subsistência, vivem ainda em alguns pontos de situações de caça-recoleção, como os Sam, o povo Sam em Angola, que terá um papel importantíssimo a nível de colaboração com o Estado português. Depois veremos, quando falarmos sobre a Guerra de Angola. E é isto, portanto, temos populações seriamente subdesenvolvidas, temos estruturas parcas, falando como uma pessoa conhece e acaba por conhecer, retornados, portanto, pessoas que são africanas e que vieram viver para Portugal,
aquilo que dão a entender muitas vezes é que, por exemplo, em Moçambique, a estrada e o comboio mais ou menos é uma ligação entre Maputo e Beira e o resto é paisagem. E também depois a ligação para sul, para a África do Sul. E em Angola também é um bocado isso. Portanto, é as grandes zonas onde há alguma produção industrial ou agrícola e o resto é paisagem. O resto está completamente ao abandono. Mesmo as fazendas dos brancos não são... As ligações não são grande coisa. São altamente espaçadas umas com as outras. E é isto. Isto para ainda não começarmos a falar daquilo que é a população nativa e a população verdadeiramente africana. Portanto, isto assim no termo geral é estas e depois Cabo Verde e São Tomé, que são zonas essencialmente comerciais. Cabo Verde será tragicamente conhecido como a zona onde é implementado o campo de concentração do Tarrafal para os presos políticos, que veremos aqui hoje, um bocadinho mais à frente, apesar de todos os seus terrores e todos os seus... toda a sua brutalidade e violência. O campo do Tarrafal é um campo para brancos. E há que ver que há aqui uma grande distinção na forma como o governo do Salazar e depois do Marcelo ataca qualquer sublevação ou qualquer revolta que exista por parte das populações. Há uma distinção muito, muito grande sobre o que é feito a brancos, sobre o que é feito aos militares, que será aqui ainda outra categoria à parte, e o que é feito às populações nativas, que é selvagem no mínimo aquilo que se lhes é feito. Sim, sim. E estavas a falar das colónias de Moçambique e Angola, que dizias que havia somente uma linha de caminhos de ferro ou estradas, tipo, poucas infraestruturas, e isso nem é possível falar disso na Guiné. A Guiné, então, era uma coisa que não tinha quase qualquer tipo de investimento. Não sei Sim, se... a Guiné tem uma série de estradas de terra batida. A Guiné tem uma característica que também permitiu aos portugueses manter algum comércio e alguma proximidade. Portanto, a população portuguesa é particularmente próxima de uma população do interior, que é os Fula, que vivem no canto nordeste do país, portanto já mais para o interior, mas perto dos rios. Perto, salvo seja, eles não vivem mesmo, não são propriamente uma população de pastores, se não estou em erro, mas como há os rios e há muitos rios e há muitas zonas de água e de pântano, tu com barco consegues andar, salvo seja, portanto consegues navegar por dentro da Guiné e transportar mercadorias até à capital e depois trazer para o coração do Império, porque é isto, não é? Portanto, Lisboa, Porto, Coimbra, portanto, o Portugal europeu vive da extração das riquezas que as colónias produzem, o tabaco, o café, os diamantes, o petróleo, o algodão, tudo isto. O açúcar, a cana-de-açúcar também é extremamente importante. Tudo isto faz parte daquilo que é um império, e isso não é algo que seja exclusivo nosso. Portanto, os impérios servem para isso mesmo. Tens um império para poderes extrair coisas das colónias. É para isso que serve o império. Portanto, a riqueza do coração do império vive da pobreza que é implementada nas colónias. Sim, sim. E a utilização de a exploração de recursos utilizando mão de obra através de trabalhos forçados. Não sei se... Sim, olha... Também isto para podemos já começar a falar nisso. Portanto, para começar. Oficialmente não existe escravatura. Sim. Oficialmente não existe a escravatura. Oficialmente existe aquela ideia do lusotropicalismo, que isto é tudo muito lindo, os portugueses e os africanos, há muita mestiçagem, há muita integração da população africana no estilo de vida e no modo de vida europeu,
que aqui, ironia das ironias, o modo de vida europeu, aquilo que nós associamos às grandes cidades europeias dos anos 50, 60 e 70, vive-se mais em Angola e Moçambique do que em Portugal, efetivamente. Portanto, é quase ridículo. Na metrópole, sim. Não é? Mas cidades como Luanda ou Maputo estão muito mais desenvolvidas do que Lisboa ou Porto. É o dia e a noite. Mas na realidade isto é propaganda, e há vídeos, eu vi-os, tu viste-os, são muitas giras e tal, dali, brancos e africanos, negros a trabalhar lado a lado e mestiços, mas depois a realidade é totalmente diferente, não é? Sim. Portanto, é uma ideia que existe, que perdura até os dias de hoje. Tipo, essa coisa de que nós fomos fomos um império, que basicamente não fomos tão brutais. E é verdade, talvez que não sejamos tão brutais como aqui os nossos vizinhos espanhóis, talvez, mas mesmo assim, porque não tínhamos a oportunidade ou porque também... mas não é essa a realidade. Nós, tipo, esta ideia de que nós fomos assimilados e nós criámos o mulato, que é a convivência entre raças, a perfeita convivência entre raças. Isto é uma perfeita mentira que vive até os dias de hoje, que ajuda a vender esta ideia que o português não é racista ainda hoje em dia. É uma coisa tipo... É um discurso utilizado pela extrema-direita e pela direita conservadora a dizer que nós não somos racistas. Exato, olha se fôssemos. O problema é sempre assim, olha se fôssemos. Sim. Sim, essa ideia, quer dizer, nós não fazemos o mesmo que os espanhóis ou que os ingleses, os franceses, os belgas, porque também não temos condições para o fazer. Claro. Portugal sempre foi um país pequeno, sempre foi um país com uma população baixa, portanto, nesta altura estamos a falar de um país à volta de 9 milhões de habitantes. E se desatamos a matar toda a gente que existe nos sítios, depois quem é que faz o trabalho, não é? Claro. Não dá, não há condições para fazer um genocídio nessa escala. Aqui, se calhar, a brandura, e muitas das vezes uma das coisas que se ouve muito por parte até de apoiantes do Estado Novo é mas não usávamos chicotes. É verdade. A situação do uso do chicote é uma coisa muito rara e é uma coisa que é pouco incentivada, mas mais por uma questão cultural nossa do que propriamente por um grande avanço civilizacional. Aquilo que é usado essencialmente como castigo corporal, portanto, há castigos corporais nas escolas em Portugal, quanto mais em África, com a grande diferença de que em Portugal quem é castigado fisicamente são as crianças e as mulheres. Em África são as crianças, as mulheres e os africanos, e de uma forma particularmente mais brutal e bárbara. Aquilo que é o instrumento mais utilizado e mais frequente é a palmatória, para quem tem a felicidade de nunca ter visto nenhuma. Portanto, é assim um retângulo maciço em madeira, que depois na ponta tem um círculo agarrado, e é bastante pesado e pode partir ossos. E isto é usado como punição contra os africanos, em níveis completamente absurdos. Sei lá, se numa escola cá em Portugal na altura dá-se reguadas e dão-se 4 ou 5 na mão dos miúdos, se não for um professor ou professora particularmente sádico, ali é sangue. Portanto, é até partir osso, é até ficar tudo a deitar sangue da palma das mãos, da palma da sola dos pés. Outras vezes noutras zonas há N exemplos de pessoas que ficam mutiladas, desfiguradas por levarem com esse tipo de castigos na face. Pronto, e isto é feito, portanto, explicar um pouco como é que isto é tudo feito. Portanto, a população branca vive nas cidades, mas também há população que se dirige para o interior. Geralmente são comerciantes, mas não são só comerciantes, são tudo. São uma força de polícia também, quando necessário, são banco, são seguradora, são tudo e mais são agentes de cobranças, que é o mais importante,
Portanto, e é perfeitamente legítimo e é permitido pela polícia, quando existe a polícia, quando existe um posto de polícia nas pequenas cidades do interior, que o branco comerciante que emprestou sei lá quantos escudos ao africano que naquele mês não pode pagar a quantia acordada ou não pode pagar no todo, é perfeitamente natural que se façam e perfeitamente aceitável que se façam punições físicas a essa pessoa por uma quantia de dinheiro. E isto é recorrente, portanto estamos a falar de uma população que vive de agricultura de subsistência. Quando não há dinheiro, não há dinheiro, não é? Não se inventa, não pode aparecer, não há um trabalho que seja remunerado para haver dinheiro. Portanto, há algumas trocas dos excedentes, quando existem excedentes. Se não há excedentes, as pessoas passam fome e não têm dinheiro. Portanto, e isto é uma das formas de controle. A outra é exercida pela própria polícia, portanto, tudo o que seja pequenos crimes, roubos, coisas do género. Portanto, pode ser punido, e é punido fisicamente. E depois temos ainda o controle a nível do trabalho. Portanto, alguns destes cidadãos trabalham como eletricistas, como chegam a médicos, enfermeiros, mas isso já é outra questão que já vamos falar. Mas pronto, tem os seus trabalhos, canalizadores, trabalham nas obras. Sim. E têm um soldo geralmente entre a metade a um quarto daquilo que faz um branco na mesma função, com os mesmos anos de experiência. E estas pessoas têm que andar sempre acompanhadas de um cartão em que indica qual é que é o nome, geralmente nomes inventados. Portanto, a pessoa diz, sei lá, chama-se Samora, pegando no exemplo do Samora Machel, isso não é nome de gente, isso tu não podes chamar assim. Agora chamas-te João, ou chamas-te Manel, ou chamas-te Jaquim. E a pessoa passa a ter um nome branco, português, com um cartão a dizer de que horas a que horas é que trabalha, onde é que vai, portanto quase como que uma licença para se ausentar. Sim, desculpa só interromper isto. Aí os nomes tipo dos negros eram dados pelos próprios patrões, e isso fazia parte de que é uma coisa que nós também vamos falar, tipo, também já da caderneta do indígena, que faz parte da parte mais burocrática e que o Estado Novo conseguiu, que tentou dar uma imagem de multiculturalidade, tipo e que nós somos diferentes. Depois, nós chamamos as províncias ultramarinas em vez de império, nos anos 50, 55, 56, e a própria aprovação da lei do indigenato em 54, que é basicamente isso que nós tens estado a falar, tens estado já a introduzir, só mesmo para fazer assim aqui um ponto de situação, que isso basicamente era tipo sistemas de controle da população indígena através da chamada lei do indigenato. Não sei se queres falar mais sobre isto, sobre o que é a lei do indigenato. Sim, já lá vou, deixa-me só, portanto, e acabaste de me poupar trabalho e dar-me trabalho. Aquelas contradições bonitas. Sim. Portanto, mas é isto, é o controle sobre as populações. E depois só terminar aqui a outra situação, que é aquilo que é designado principalmente dentro do Império Britânico como o imposto de palhota. Portanto, há um imposto, a pessoa tem a sua casa, a sua habitação, a sua palhota, e então chega um oficial branco à aldeia e, amigo, agora tens de pagar um imposto. Como é óbvio, a maior parte das populações está a viver, voltamos à questão da agricultura de sobrevivência, não tem qualquer forma. Então, para que é que isto serve? Isto serve para recrutar ou obrigar as pessoas a trabalho escravo. Portanto, como não têm dinheiro para pagar o imposto, podem pagá-lo com trabalho, com períodos de trabalho de alguns anos, de alguns meses, depende um bocado da necessidade e da vontade do governador local, e irão fazer aquilo que são ou as safras anuais, do algodão, do café, do tabaco, na altura em que é preciso ir lá colher, ou então as obras públicas, seja a construção de uma barragem, seja a construção de um caminho de ferro, uma estrada, o palácio do governador, seja o que for. Portanto, e estas pessoas são efetivamente retiradas da sua família, retiradas do seu local onde vivem, são forçadas a ir para uma zona onde estão largos períodos de tempo,
e são obrigadas a trabalhar e têm cotas diárias para fazer, principalmente as cotas da cana-de-açúcar, sei que eram particularmente brutais e levavam a castigos quando não eram atingidas, ou retirar de soldo, ou portanto, retirar de soldo, retirar de pagamento, ou efetivamente castigos corporais que são tristemente abundantes. E isto é a realidade. Portanto, não há escravatura, mas há. Não é? Não há em nome. E não há aquela coisa que se via antigamente de gerações seguidas e pessoas que passavam toda a sua vida como escravas. Agora aqui é uma espécie de escravatura temporária. Mas que vai afetar toda a vida e todas as gerações das pessoas daquelas populações, porque o estilo de vida delas não muda. E não há aqui alterações, portanto, as pessoas continuam a viver da agricultura de subsistência e continuam a não ter dinheiro e continuam a não conseguir pagar o raio do imposto da palhota. Saltando agora então para essa ideia de 54, portanto, os anos 50 são um ano diferente na vida do Estado Novo, suponho eu, penso eu, e não tenho exatamente aqui uma garantia ou uns dados muito fortes de qual é a quantidade de dinheiro que entra, mas tem a ver com o período de Segunda Guerra Mundial, em que Portugal se mantém como neutro e vende tudo e mais alguma coisa a ambos os lados. E então há uma tentativa de desenvolvimento, quer de Portugal europeu, quer das colónias. Em 54 é criada a Lei do Indigenato e é decidido que há os indígenas, há os brancos e pelo meio há uma coisa chamada os assimilados. E atenção que não estamos aqui a falar de populações como a população indiana que vive nas colónias e não vive só na Índia. Em Moçambique depois acaba por ter uma grande presença de indianos, principalmente após a libertação de Goa, Damão e Diu. Portanto, há muita população que foge porque são leais, são próximos, têm negócios e vêm para dentro de outra colónia que tem um estatuto completamente diferente e muito mais semelhante àquilo que são os brancos e ao estilo de vida que são os brancos, exercendo funções de comércio e alguns pequenos negócios. Mas os assimilados, portanto, o que é isto dos assimilados? Os assimilados são africanos ou mestiços que falam, escrevem e leem em português. Existem escolas tanto por toda a África. A escolaridade na altura não estou certo se é os 3 anos ainda, se já passou aos 4 anos, mas existe escolaridade mínima obrigatória. E as crianças africanas, efetivamente, quando podem, quando não estão em trabalhos, vão à escola. Portanto, têm que saber ler e escrever, falar português correto. Portanto, aquelas situações de como se costuma dizer, com sotaque, com algumas palavras misturadas, com crioulos e isso não é aceito e não te permite assimilação. Tem que ser... Sim, basicamente elas não podiam falar as línguas indígenas. Não podiam falar as línguas, Fazia exato, parte não podiam ter as religiões indígenas, nem podiam ter os hábitos e costumes indígenas. Portanto, são aqui os 3 grandes fatores. Língua europeia, português, religião portuguesa também, portanto, católicos, têm que passar todos a ser católicos e têm que ter hábitos, roupa de estar, de viver, brancos. Portanto, é como dizem muito bem o pessoal que às vezes descreve isto, portanto, são assimilados a branco. Portanto, estas pessoas, aqui sim há pessoas que têm, lá está, vários tipos de trabalhos e chegam a trabalhos qualificados com cursos superiores. Nunca são, no total, mais de 1% da população. A colónia que tem uma maior percentagem é Angola, com aproximadamente 1,5% da população africana é assimilada. Mas é isto. Portanto, isto é para lá de uma minoria, isto é quase ridículo. Sim, isto só... Tenho aqui um dado que é tipo... porque para ver como era difícil
passares a ser assimilado, a ser considerado assimilado, basicamente tu tinhas de declarar que já não praticavas, já não tinhas práticas indígenas e para isso tinhas de apresentar 4 testemunhas. Pois. Então tinhas de apresentar 4 testemunhas e cada uma tinhas de pagar 20 escudos a cada testemunha. Então imagina que tinhas de pagar 80 escudos e 80 escudos para um indígena. Isto é uma coisa que era só mesmo para uma elite ou alguém que tinha algum dinheiro já e queria ascender socialmente, permitia ascender socialmente. E mesmo assim, com todo o racismo à parte, com toda esta componente que eram vítimas, até os assimilados. Sim, que não iam ser considerados brancos. E pegando aqui num chavão orwelliano, perdoem-me, mas lá está, todos os africanos são iguais, mas há uns que são mais iguais que outros. E isto é uma coisa que faz muita confusão à esquerda. Não só em Portugal, é um defeito geral, que é perceber e entender que diferentes etnias eram tratadas de forma diferente. Como falámos dos Fula, por exemplo, portanto, na Guiné, portanto, há populações que muitas vezes até pela proximidade religiosa são cristãos e não são ou animistas, portanto as tradicionais religiões africanas, ou muçulmanos, que isto para o Estado Novo é assim um imbróglio que nunca conseguem muito bem resolver. Portanto, essas populações têm outras benesses, não têm tantos problemas, não têm tantas visitas para pagar o imposto da palhota, são permitidas mais trocas comerciais. Portanto, há todo um cuidado diferente por parte do Estado em relação a estas pessoas, ou pelo menos em relação a estas etnias, porque obviamente haverá abusos individuais como há em todas as situações, mas de grosso modo em relação aos conjuntos portanto, aquilo que é a etnia e aquilo que é essencialmente a elite dessa etnia, portanto, os chefes tribais, os chefes locais, têm toda uma... portanto, o Estado português tem toda uma outra relação com estas comunidades que não tem, como, sei lá, falamos dos Macondo no norte de Moçambique, ou os Ovibundo em Angola, em que... são populações que já são mais diferentes e então são burros de carga, são populações que são deixadas no subdesenvolvimento, não há hospitais, não há escolas, não há nada, não há estrada. São deixadas assim num nível de miséria maior e são postas de parte e serão as populações que mais sofrem com este tipo de coisas. Depois, a ajudar aqui esta parte do indigenato e por parte também da propaganda do Estado, porque não nos podemos esquecer, mais uma vez, voltando aqui à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem vencedores claros. Portugal fica num dos blocos dos vencedores e, principalmente na altura, os Estados Unidos não achavam grande piada a esta ideia dos impérios e destas sujeições das populações nativas a este tipo de castigos e de condições de vida. Entram em choque um bocado ali com a França e connosco, também com a Espanha de uma outra forma, mas aí por outro tipo de problemas. Portanto, Portugal tem que mostrar que é diferente. Portanto, não é um império, lá está. Portanto, já não é um império, o império desfaz formalmente, portanto, passa a ser as províncias ultramarinas. Portugal é desde o Minho até Timor. Sim, sim. Isto são só províncias, sendo que algumas delas são 4, 5, 6 vezes maiores do que Portugal inteiro, mas isso agora não interessa para nada. Mas são províncias. E um destes grandes atos de propaganda é fundada a Escola do Império, em 1944. A escola ou a Casa dos Estudantes do Império, que está sob a tutela do Ministério da Educação e da Mocidade Portuguesa e é onde alguns destes assimilados são trazidos para Portugal para estudarem e para chegarem a níveis superiores de ensino, sejam as engenharias, sejam as medicinas, seja o que for. Só mais tarde haverá universidades em Angola e Moçambique. Mas, portanto, este primeiro movimento é feito trazendo para
para Portugal em 1944 e depois em 1959, portanto, abre uma segunda casa no Porto. Qual é o impacto disto? O impacto é que todos os líderes das guerrilhas e dos movimentos independentistas passaram por aqui. Há um trabalho fantástico, não consigo dizê-lo de outra forma, por parte do PCP, de infiltrar estas casas, mesmo debaixo do nariz da Mocidade Portuguesa, mesmo debaixo do nariz da PIDE. Isto é altamente controlado pela PIDE e pela Mocidade, mas mesmo assim conseguem chegar a estes alunos. Há vários raids, há várias histórias e casos em que a PIDE e a polícia entram pela casa do Império e descobrem panfletos comunistas, jornais, o Avante, que permite aqui uma radicalização desta malta e que começa a querer outras coisas que não só portanto, ser assimilado e viver nas boas graças do senhor branco com as esmolas que caem da mesa. Também não entrar aqui naquilo que muitas vezes é um bocado a ideia. Portanto, movimento comunista de independência nas ex-colónias é o MPLA. Ponto final, parágrafo. Nem o PAIGC nem a Frelimo são comunistas. As ligações com a União Soviética não são assim grande coisa. Existem, estão lá, se tornam-se muito melhores mais no final das guerras, mas não são os principais apoiantes destes movimentos e então no princípio, quando se formam, não são, nem eles se definem como comunistas ou como marxistas-leninistas. São essencialmente movimentos daquilo que é uma coisa que é ignorada violentamente por todo o Ocidente durante o período da Guerra Fria, que é a Terceira Via. A Terceira Via, inaugurada pela Índia e também com um outro grande participante que é a China, e os movimentos pan-africanos e do nacionalismo africano, que são extremamente importantes, que dizem que nós estamos em África, nós somos africanos, nós não temos nada que estar sob o jugo dos brancos, não temos que andar aqui a obedecer aos brancos, muito menos naquilo que é a nossa terra, onde nós vivemos, onde toda a nossa família viveu, todas as nossas gerações viveram. Lá está, entramos aqui num diálogo e num discurso que é muito desconfortável para a esquerda europeia. Porque, sei lá, não percebem a diferença entre ser o gajo que domina e espezinha toda a gente e diz, não, eu estou aqui porque é o meu direito e é exatamente a mesma justificação, mas usa esse discurso para espezinhar outros povos, e o outro discurso nacionalista que, nós só não queremos que sejam outros gajos a mandarem nós. É só isso. Tipo, nós não temos nada contra as outras pessoas, não temos nada contra propriamente os brancos, mas não os queremos aqui porque, não os queremos aqui, eles podem viver aqui, mas não podem mandar em nós. Que é totalmente e radicalmente diferente daquilo que é o entendimento do que é o nacionalismo. Mas pronto, estas são as condições de vida e são as condições das populações. Estava a pensar agora, seguirmos para aquilo que são as primeiras revoltas e aquilo que são as primeiras rebeliões por parte destas populações. Não sei, tens mais alguma coisa que queres acrescentar? Estamos a ir bem, podíamos fazer um pequeno apanhado agora sobre as primeiras revoltas, tipo Angola, Moçambique, Guiné, e depois deixávamos por aí, para depois o nosso intuito é fazer programas só dedicados a cada uma das revoltas. Vamos por aí. Portanto, isto, como disse, é aqui o final da Segunda Guerra Mundial e portanto, na Europa já vinha desde o final da Primeira, que é a ideia dos Estados-nação, acabar com, por exemplo, o Império Austro-Húngaro e cada uma das nações, cada uma das etnias que vive debaixo do Império Austro-Húngaro ser um país. Isto alastra-se ao mundo e há mais zonas que decidem que querem ser independentes, não querem ter os brancos a mandar neles, quer na Ásia, quer na África, quer na América Latina. Quer dizer, a América Latina, peço desculpa, a América Latina é uma coisa que vem muito antes
com as revoltas do Simão Bolívar, por exemplo. Mas há este movimento que se estende à Ásia e à África. E o que se vê é que estes países, portanto, por um lado, temos a Índia, que só faltou atirar-se de pés e rogar-se no chão no Conselho das Nações Unidas a pedir a Portugal, portanto, isto já ainda independente, para largar aquelas 3 cidades que não são indianas, a população é indiana, e a integração daquelas 3 cidades nesse gigante país que é a Índia. Sim, sim. A China com Macau, a situação é um bocadinho diferente, porque há aqui uma espécie de um acordo em que, é uma espécie de mais ou menos como Hong Kong, em que a China decide que não vale a pena estar a retomar essas posições, até porque há prazos que hão de expirar. E essas posições terão que ser devolvidas, entregues à China, como acabou por ser, e foram respeitados os acordos, o que é uma raridade para países europeus, mas pronto, respeitaram um acordo com um país não europeu. Há petições na ONU, há manifestações que vão até às cidades, vão até às portas das cidades a dizer deixem-nos entrar, este território é indiano, um bocado por aí. E este tipo de movimento também se alastra em África, em que alguns intelectuais, alguns deles depois serão cooptados e cativados pelo Estado português e pela PIDE, mas nestes períodos iniciais são aquilo que é resistência, passam informação, escrevem jornais, escrevem artigos, tentam pedir de boa forma educada, forma correta, forma legal, a independência a Portugal. Como tu sabes, como nós sabemos, isto tem sempre ótimos resultados, não é? A quantidade de países que são independentes por fazerem manifestações das 3 às 5 e depois às 5 vai toda a gente para casa com o ar com aquele sentimento de independência conseguido, não é? E tocam-se uns tambores e pronto, já está, não é? Como é óbvio, o Estado português manda esta gente toda ir dar uma volta ao bilhar grande e não quer saber de nada. Portanto, as revoltas vão-se agudizando. E vão-se agudizando não propriamente por este pessoal que falámos aqui, com mais posses, com mais estatuto, mas pelos trabalhadores dos trabalhos forçados. Portanto, há revoltas em relação e há greves em relação ao corte da cana. Os estivadores têm um papel extremamente importante nas várias greves e paragens de transporte. Portanto, eles não abastecem os navios, entram em greve, acabou, e isto é reprimido com uma brutalidade horrível, mas assim uma coisa horrível. Talvez o pior exemplo, porque é aquele que entra no imaginário independentista, é o massacre do Batpá, em 1953, em São Tomé e Príncipe, em que os estivadores entram em greve. A revolta é grande, é generalizada, há confrontos com a polícia que não terminam logo aí, portanto os estivadores continuam, a greve continua, e então é enviado uma espécie de milícia, exército, polícia mais armada, portanto, não é propriamente o exército, mas tem um bocadinho mais de armas do que a polícia, para esmagar a revolução. E agora, para o pessoal mais sensível, se quiser saltar 2 ou 3 minutos, aconselho-vos, isto não vai ser bonito. O pessoal, portanto, dos estivadores e do lado dos revoltosos, e aqui acho que convém vincarmos. Nós somos parciais, nós temos um lado, quer eu, quer tu, e o nosso lado é o lado dos revoltosos. Quem não gosta, temos pena, vai ouvir outra coisa. Os revoltosos que têm sorte, e já vão perceber porquê, são mortos no imediato, a tiro, são enforcados e morrem logo ali. Acabou. Os que não têm tanta sorte são levados para os quartéis da polícia e da PIDE, são torturados até à morte. Não há qualquer objetivo nesta tortura, portanto não há aqui o querer sacar informações ou querer condicionar o comportamento destas pessoas, portanto dar-lhes pancada até elas aprenderem a portar-se bem.
Não, é tortura pelo simples ato de torturar e prazer e como advertência para quem se queira revoltar. Isto dura horas, dura dias, e há uns desgraçados infelizes que conseguem chegar ao fim deste processo ainda vivos. Esses desgraçados são postos na praia, dentro de caixas essas que são pregadas, e são postos na parte da maré, na maré vazante, à espera que a maré suba dali a umas horas e os mate. Isto é de uma selvageria brutal e isto espalha-se. Porque há testemunhas, há pessoas que veem, daí haver relatos, não é? E isto espalha-se por todas as colónias portuguesas, como não só propaganda do Estado, naquela do estão a ver o que é que vos acontece se revoltarem, isto que vos vamos fazer, mas também como um grande sentimento de revolta e um grande sentimento de querer isto tem que acabar, isto não pode acontecer e não nos podem continuar a sujeitar a isto entre as populações, e isto entra no imaginário dos grupos revoltosos todos. Estas situações vão continuar e vão se prolongar, e aqui se calhar já estamos perto do final, portanto até ao ano de 1960 e depois o ano 1961, que não vamos falar hoje, mas que será uma espécie de o primeiro ano horribilis desde há muito tempo para o Estado Novo, com as revoltas. Portanto, e só dar aqui uma última achega que, portanto, em Angola há deslocação de populações para o corte da cana-de-açúcar, portanto, populações do sul e do leste que são transportadas para o norte para fazer o corte da cana, porque no norte já houve muitas greves, já houve muitas paragens de trabalho, e o castigo que o governo português faz, para além de coisas deste género, não é? De matar toda a gente envolvida, coisa que não acontece, e isto também é importante frisar, aos grevistas em Portugal. Não é minimizar aquilo que as pessoas sofrem, é só, não é isto que acontece. E se quiseres depois falamos nisso sobre um bocadinho. Mas como já houve muitas estas situações, então o que se decide é vamos transportar populações de outros pontos de Angola para virem aqui ao corte da cana e à recolha do algodão, deixando as populações locais sem uma fonte de rendimento importante para os períodos de escassez, quando a agricultura de subsistência falha, e antes que comecem os pretinhos com a cena do então mas eles não recebiam quase nada e é importante. É exatamente isto, não há aqui contradição nenhuma. Não recebem quase nada, mas é o único dinheiro que recebem durante um ano, praticamente. Portanto, é muito, muito pouco. É muito, muito pouco comparado com a população branca, mas para aquelas populações, efetivamente, é um dinheiro extra que entra. Não é como um gajo não ter €1 e de repente tens €1 porque o encontraste no chão. Não é nada de especial. Mas é mais €1 que tens e que não tinhas. Não é? Se vives na rua, se calhar €1 é a diferença entre comeres qualquer coisa quente nessa noite. Ou comeres qualquer coisa quente, não, comeres qualquer coisa, porque com €1 quente não vais conseguir comer nada. Mas é esta a realidade nas colónias. Importa só frisar também que este trabalho forçado e estas culturas da cana que tu mencionaste e do algodão, do tabaco, isto é tudo... Temos sempre esta noção que isto é tudo criado, todas estas receitas, havia trabalho forçado, mas todas estas receitas iam para o Estado português para equilibrar as finanças, não sei o quê. Não, nós estamos a ver que este é o Estado a fazer o trabalho sujo de grandes multinacionais que já operam nas colónias portuguesas. Também temos de ter isto claro. Multinacionais, com mistura de companhias, a grande companhia de algodão, os diamantes, a cana-de-açúcar, o tabaco, tudo isso era... sim, espera aí. Eram aproveitados. Ainda bem que falaste nisso. Sim. Ainda bem que falaste nisso. Importa frisar este ponto, que isto é bastante essencial para a acumulação de capital e para o surgimento de o que é que o Estado português tem, o Estado fascista português, a importância do Estado fascista português trabalhar com grandes multinacionais de outros impérios e às vezes até de supostos países democráticos. Sim, portanto, e vamos dar-lhes nomes. Vamos dar-lhes nomes. A Diamangol,
Sim. que é responsável pela extração de diamantes e tem inclusivamente um exército privado, portanto chega a esse ponto, tem uma administração privada, tem tudo que é quase como um mini-estado dentro do Estado. Em Angola, a Cotton Angola, da recolha do algodão, e depois aquele caso estranhíssimo que é Moçambique. Moçambique é uma colónia portuguesa, mas depois tudo está na mão dos ingleses. As linhas ferroviárias, as minas, a extração de madeira também, se não estou em erro, está tudo na mão de grandes empresas inglesas. Portanto, aquilo é um misto entre uma colónia portuguesa e um protetorado inglês. Portanto, aquela cena do e tal, que muitas vezes aquele discurso fácil da extrema-direita, que o Salazar era muito fixe para os portugueses, e era aquele grande slogan deles, dos portugueses primeiro, depois não sei quais é que eram os portugueses, porque primeiro eram as grandes multinacionais e eram as grandes parcerias público-privadas que operavam. A Diamangol é um belíssimo exemplo de uma parceria público-privada. A extração de petróleo em Cabinda é feita com empresas americanas e não só. E até mesmo em Portugal, a reparação e produção de barcos está quase toda na mão de ingleses. A produção de vinho do Porto, uma das principais exportações portuguesas, está na mão de ingleses. E não há aqui nenhum... Não há aqui português ou está... Não, é destas empresas. E isso acho que fizeste muito bem a frisar. Sim. Isto é basicamente o Estado fascista a ajudar o grande capital e isso tem de ficar claríssimo. Tipo, as grandes fortunas que se criaram através do espólio dos bens das colónias portuguesas, que foi incrível, e utilizando este trabalho que nós mencionámos anteriormente, o trabalho quase escravo das populações indígenas. E pronto, não sei se queres mencionar alguma coisa mais, algum ponto que queiras frisar. Não, mas só terminar. Só aqui uma coisa muito rápida. Portanto, nós aquilo que vamos usar em termos de definição do que é o fascismo, portanto, elas há muitas, como disseste tu muito bem no início, nós não somos historiadores, nem vamos entrar nesse debate, mas aquilo que vamos usar, portanto, é a definição do Kalecki, que é uma definição mais economicista, uma espécie de um casamento de conveniência entre o Estado que investe e as grandes elites privadas, as grandes elites do dinheiro, que recolhem todos os benefícios em troco de darem uma garantia de estabilidade, portanto, laboral, à população, que permite também existir uma estabilidade governativa que existe. E o Estado Novo, apesar de no período inicial ser uma coisa mais complicada, e depois as guerras, em termos de grandes enfrentamentos ou embates, não tem assim muito até 74. Mas era por aí só isso. De resto, olhem, pessoal, espero que gostem, espero que apreciem. Se tiverem ideias, se tiverem coisas, pedidos, acrescentes de informação, estejam à vontade, digam-nos. E por mim acho que é isso. Sim, por mim também. Acho que vamos chegar a menos de 1 hora de programa, o que é bom. E pronto, e aqui estamos, mais outro podcast de Esquerdalho. Vamos lá ver se o pessoal gosta. Se não gosta, também aguentem. Exato. E pronto, um grande bem-aja para todos, para si e para os seus, não é? Exato. E pronto, e vemo-nos para o próximo episódio, que provavelmente vamos já entrar a fundo nas guerras de libertação. Exatamente, pá. Pessoal, até uma próxima e obrigado a quem nos esteve a ouvir. Um abraço.